Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao Israel para Jesus. Aqui nós falaremos trazemos informações e conteúdos sobre o povo judeu, falaremos sobre os costumes, a cultura, as tradições judaicas e também sobre os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização e sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. O tema do programa de hoje é Bíblia e Finanças. Isso mesmo, Bíblia e riquezas. Talvez você esteja se perguntando, mas o que esse assunto tem a ver com o foco do Israel para Jesus? Olha, tem tudo a ver. Primeiramente, porque quem vai desenvolver este assunto aqui conosco hoje é um judeu, é crente. Pensa num cara crente, é esse camarada que está aqui hoje com a gente. E ele também, através, um irmãozão nosso, e através de um vídeo despretensioso, feito aí, acho que aí cerca de uns 2 anos, mais ou menos, aí para o seu canal, que hoje é o canal secundário, de música, e que ensina também questões aí do dia a dia, traz muito conteúdo informativo, ele fez um vídeo a respeito de como que você pode quitar o seu financiamento imobiliário, de 30, 35 anos, dentro de 3, 4 anos. E aí é despretensioso porque a ideia não foi que esse vídeo desse um grande engajamento, nem grandes likes, nem viralizasse, apenas em trazer informação daquilo que foi bom para ele, então ele decidiu compartilhar. E então esse vídeo levou um canal que era relativamente pequeno a hoje com mais de 2.200.000 seguidores, milhares de visualizações no seu canal. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo Feldberg, o Duda, o primo aí, pobre. Tudo beleza? Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado demais o convite, é um prazer estar com vocês aqui, viu? Espero que seja um papo bem bacana, bem edificante aí para todo mundo. E fico feliz mesmo de estar aqui como judeu, mais privilegiado ainda. Certamente será muito edificante. Boa. O Duda, ele é músico profissional de formação, ele é administrador, é escritor, e ele é o criador e apresentador do canal Primo Pobre, que é o maior canal de educação financeira para pobre do Brasil. E sem mais delongas, já vamos entrar aqui no nosso assunto. Duda, diga o seguinte, Bíblia e riqueza, Bíblia e finanças, estamos viajando com esse tema, ou é um assunto importante, Deus achou importante esse assunto e então revelou ensinamentos para nós na Bíblia, tem alguns poucos versículos sobre o tema. Como é que é essa história aí de Bíblia e riqueza, Bíblia e finanças? Boa. É um tema extremamente intenso na Bíblia, Deus fala muito sobre isso, só que acontece, é meio que um tabu misturar essas duas coisas, Quando você fala de Bíblia e já teve gente no canal, por exemplo, que eu evito de falar de Bíblia, de Deus no meu canal, porque meu canal não é um canal cristão. Certo. É um canal de finanças que de vez em quando eu solto uma coisinha ou outra ali de Bíblia para ver se a gente vai alcançando a galera, Perfeito. E é engraçado que uma vez eu fiz um vídeo e alguém comentou, a Bíblia demoniza o dinheiro e as riquezas, Eu falei, caramba, isso é forte, hein? Demoniza, Só que a Bíblia fala muito sobre isso, principalmente por quê? Porque a Bíblia não é um livro só voltado para a salvação. Ela é um manual de fé, mas também de prática, de como nós devemos viver. A Bíblia fala sobre muita coisa. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, sobre como Deus se importa com a nossa vida como um todo. Não apenas a nossa vida lá na glória, no paraíso, só alegria, mas aqui, a gente está aqui, Jesus mesmo orou, sobre nós em João 17, falando, ajuda eles aí, Deus, que eles estão no mundo aqui, o negócio é louco, Exato. Então, ele fala sobre muita coisa, e o dinheiro é um assunto que pode fazer a sua vida ser muito boa ou muito ruim. A educação financeira é um negócio extremamente necessário. Esses dias eu estava dando uma palestra e eu pesquisei sobre problemas que o dinheiro pode causar na vida de uma pessoa que não sabe lidar com o dinheiro. Então você pega lá estresse, insônia, você pega, por exemplo, depressão, crises, dívidas, é uma das coisas que mais gera depressão e transtornos de ansiedade numa pessoa. Isso qualquer site confiar, você vai confirmar, Inclusive, quem já passou por um perrengue pode confirmar isso, como é difícil
você viver bem com a sua vida financeira estando uma lástima, né? Aí você pega, por exemplo, já teve pesquisa do IBGE, de alguns anos atrás, falando que 57% dos divórcios é por questões financeiras. Não é traição. Mais do que traição, que todo mundo acha que, né? Sim. Então, problema financeiro. Você pega pessoas que estão com problema financeiro. Tem duas estatísticas interessantes. Tristes, né? Mas interessantes. 20 vezes mais propensão a entrar em algum vício. Tá. Seja de droga, seja de jogos de azar, seja de qualquer outra coisa. E 20 vezes mais propensão a cometer suicídio. É muito, não estou falando de 2, é 20 vezes mais chance de querer se suicidar se você estiver passando por problemas financeiros. Aí você pensa, dentro desse cenário, e fora outras coisas, como complexo de inferioridade, você não consegue curtir a vida porque você não pode nunca ir com a tua esposa e tua família viajar porque não tem dinheiro, né? Você tem que trabalhar de sol a sol, porque você tem que pagar as contas e não está conseguindo, de tanta dívida que você fez agora, você não tem tempo de ir para a igreja, porque você tem que trabalhar de sábado e domingo, né? Aí dentro desse cenário de quão importante é uma boa educação financeira, você acha que Deus não ia falar sobre isso na Bíblia, que é o nosso manual, né? A Bíblia não vai falar como pilotar uma empilhadeira, mas sobre dinheiro Deus falou, eu faço questão de dizer o quão importante é vocês, né, filhos e filhas, né, saberem lidar com o dinheiro, inclusive com o dinheiro que eu dou para vocês administrarem, a mordomia e tudo mais, né? Então, é algo que tem a rodo na Bíblia, só que muitas vezes nós, como cristãos, a gente gosta do Salmo 23, a gente gosta do eleva os meus olhos, Salmo 121 para os montes, de onde Jesus, vem Deus, né? Eu te adoro, papai. A gente gosta de tudo. Mulher samaritana, eu choro, que lindo. O filho pródigo, agora... E um monte de texto que fala sobre finanças, educação financeira, sobre não fazer dívida, sobre se preparar para o futuro, sobre não gastar tudo que ganha. Pastor, eu posso dizer sem sombra de dúvida, tudo que está no meu livro está na Bíblia. Qualquer livro que você pegar, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, praticamente qualquer livro de educação financeira dos maiores best-sellers, não dá para falar todos, porque tem coisa que investimento não tinha ainda alguns tipos de investimento naquela época. Certo. Mas praticamente todos os princípios de educação financeira já estão na Bíblia, só que o cristão não lê atento às coisas relacionadas a finanças. E muitas vezes, nas igrejas, também não é dada essa atenção. Eu falei sobre isso com o Luiz Saião, esses dias gravei com ele lá, fomos lá na igreja, né? Demos uma palestra. Muitas vezes o que se fala na igreja sobre dinheiro? O dízimo. Ok, tudo bem, mas... E o resto de tudo que a Bíblia fala sobre como a gente tem que usar o nosso dinheiro com sabedoria? Não se fala, né? Então, tem um problema de nós cristãos, vou generalizar aqui, não atentarmos aos princípios de educação e inteligência financeira da Bíblia, e tem também o ponto que muitas vezes isso não é ensinado, né, por nossa liderança. Inclusive eu fico feliz demais, pastor, eu sou cristão, eu acho que eu já fui em mais de uns 100 podcasts até hoje, 2 cristãos. Você vê como o povo cristão não está atento a isso? Sim, sim. Para mim é uma alegria poder juntar dinheiro e Bíblia. Sim. Nossa, que coisa maravilhosa! E até desmistificar algumas coisas muito erradas que são pregadas em muitos lugares sobre dinheiro. E isso desde a época de Cristo já tinha, né, gente mal intencionada. Então, para mim é um prazer poder trazer esse conteúdo, e Deus tem mostrado, né, cada vez mais que esse é um chamado que Ele tem para minha vida. Olha uma experiência que eu tive interessante. Eu falava sobre finanças, tenho o meu canal e tal, eu vou em podcasts, eu dou palestra em tudo quanto é lugar, e eu não tinha muita experiência em falar sobre finanças em igrejas, ou contexto religioso. Aí uma vez me chamaram para um podcast do Hub, chama Hub Podcast, que é do grupo Morada, que é um grupo de louvor e tal, né? Certo. Só que, é grande esse podcast, né? É grande pra caramba, tem centenas de milhares de inscritos, né? E lá só vai gente, assim, de adoração, pastores super famosos. Aí eu pensei, caramba, mas o que eu vou fazer eu para falar de dinheiro? Até você. Ó o tabu, né? Ninguém gosta de falar de dinheiro e Bíblia, né? Aí eu comecei a pensar, ai Deus, não sei se eu quero ir, os caras vão lá, começam a falar as experiências, todo mundo chorando, maravilha, que lindo, aí vou eu para falar de dinheiro, né? Aí Deus me ministrou sobre isso, falando, Duda,
Quem foi que fez de você um selecionador dos versículos que são úteis e dos versículos que não são úteis? Quem foi que estabeleceu que falar sobre adoração com base bíblica é bom, mas falar de dinheiro com base bíblica é ruim? Quem foi que estabeleceu que falar da mulher samaritana, da parábola do samaritano, da mulher, do filho pródigo, dessas coisas? Ok. Agora falar sobre os princípios que Paulo deu lá no livro de Timóteo a respeito dos ricos, isso não precisa. E aí eu comecei a atentar mais a isso, que é o que eu estou te falando aqui, né? A Bíblia fala muito sobre finanças, mas a gente que muitas vezes deixa de lado, porque a gente quer só a cereja do bolo, que é aquelas outras coisas, né? E aí a gente se lasca, muitas vezes, porque não está dando atenção porque a Bíblia fala. E aí entra ansiedade, depressão, problema no casamento, e aí o cara vai fazer o quê? A pessoa vai fazer o quê? Não, eu vou no congresso de intercessão, não é possível que a minha vida tá essa nhaca aqui, eu repreendo o devorador, daí talvez o diabo tá pensando, devorador, filho, não tô fazendo nada, é você que só faz asneira, velho, né? Pelo amor de Deus, vai fazer burrice assim lá adiante, nem a mula de Balaão faz tanta burrice quanto você, né? E aí meio que, eu imagino, né, Deus olhando e pensando, fulano, a Bíblia já está falando como você tem que usar o teu dinheiro, e você está usando do jeito errado. Então não adianta culpar todo mundo, ficar pulando de congresso em congresso, de palestra gospel em palestra gospel, se você faz tudo errado. Não adianta você ficar indo em congresso de casais o tempo todo, se você e a tua esposa, ou só você e seu marido, estão lidando totalmente errado com finanças e estão querendo achar solução de outra forma. É você que tem que mudar isso aí, né? Então, eu tento trazer esses princípios práticos sobre educação financeira que, com base na Bíblia. Inclusive, o meu primeiro livro não fala de Bíblia. O segundo eu quero fazer. Legal. Quero fazer um livro falando tudo que eu falo no meu canal, mas mostrando na Bíblia. Ó, tá aqui o que eu tô falando. Ó, Salomão já falou aqui. Ó, Davi falou aqui. Ó, Paulo já comentou sobre isso, sabe? Para não parecer que a gente tá inventando a roda. Não, e esses versículos são tão inspirados que fala sobre finanças quanto os outros, quanto né? Qualquer que outro, faz exato. parte da escritura da Bíblia, né? É. Mas a gente tem crente na Pindaíba? Acho que não, né, o Duda? Eu conto ou você conta? Tem muito. E isso é uma verdade. Pastor, muita gente está repleta de problemas e não está percebendo que a raiz é financeira. Você não fica bem quando você está mal financeiramente. Você começa a ter mau humor, você começa a ficar agoniado, você para de curtir a vida, você começa a ficar preocupado, ansioso, triste, e aí você acha que, nossa, eu e a minha esposa aqui, a gente não tá legal. É por isso, com os filhos ou com qualquer outra coisa, né? Então, tem muito crente que tá mal por falta de educação financeira. Não é, e aqui eu posso dizer uma coisa com experiência, tá? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Eu não estou generalizando que o Brasil inteiro é assim. Mas eu estou falando que dos quase 5 milhões de seguidores que eu tenho em todas as minhas redes sociais, o pessoal está mudando de vida porque está mudando a mentalidade e não porque está ganhando mais. Ok. A pessoa chega e fala assim, Duda, como é que eu vou mudar de vida? Olha quanto eu ganho. Como é que eu tenho um monte de exemplo no meu canal de pessoas que são faxineiras e estão começando a investir? Não que faxineira seja uma profissão ruim, mas a gente sabe que é uma profissão que paga menos. Como que a gente tem gente que carrega saco de laranja que está começando a investir e já tem 5 mil reais investido? Entende? A pessoa tem a mania, o ser humano talvez, né? A gente tem a mania, desde Adão, né? De jogar a culpa nos outros, né? Não, mas é o sistema. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. Não, mas é o meu trabalho. Não, é porque eu ganho menos. Olha para quem está conseguindo. No meu canal tem um monte de gente que está conseguindo porque está mudando a mentalidade e está fazendo, se esforçando para focar em mudar de vida. Em deixar de estar na pindaíba. Deixar de estar todo endividado. Só que aí começa a entrar os princípios práticos que a gente pode falar depois, né? De como não ser um endividado. É questão de mentalidade muitas vezes. Como parar de ficar se lascando com empréstimo. Como aumentar a sua renda. Tudo isso é coisa prática que a gente tem que fazer. Então, tem muito cristão, gente como um todo, que hoje, de cada 10 famílias no brasileiras, né, 8 estão endividadas. Então, se você for pegar, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, hoje está em média R$1.000. Como que um país onde o salário mínimo é 1.400,
R$ 1.000 já está comprometido com fatura de cartão de crédito. E tudo isso começa aqui, não começa no bolso. O pessoal do meu canal, como que o pessoal do canal está saindo da pobreza? Não é ganhando mais, é parando de gastar com coisa que não é necessária, fazendo renda extra e quitando as dívidas para você começar a ter uma vida de mais qualidade. Só que tudo isso vai exigir esforço. Quanto você quer mudar esse cenário? Ou quanto você quer continuar levando com a barriga dessa forma? Tem gente que está reclamando da vida. Ai, faz 15 anos que eu estou assim, tá? Nesses 15 anos, um ano após o outro, o que você fez de diferente do ano anterior? Às vezes a pessoa está se lascando a vida inteira porque está cometendo os mesmos erros e vivendo da mesma forma o tempo inteiro, né? Então é esse tipo de coisa que eu gosto de falar muito no meu canal, sobre mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento, controle emocional, que é um negócio fundamental para você conseguir gastar e usar o teu dinheiro com mais inteligência, e então você conseguir mudar de vida. Ótimo. Né? Dentro desse nosso contexto cristão evangélico, e eu creio que de fato é a maior audiência do nosso programa aqui, uma vez então que parte da mentalidade, aí a gente tem que mudar a mentalidade, e você consegue mensurar a transformação que você tem trazido, né, por conta do testemunho da galera que te segue. Olhando para a Bíblia, a gente consegue transformar a nossa mente e todas as coisas, e de uma forma, né, dentro do nosso tema aqui, a questão financeira. Sim. Traga alguns exemplos ou alguns textos bíblicos para nós, Duda. Eu ouço você muito falando, por exemplo, reserva de emergência. A gente tem esse conceito dos Faria Limers da vida, ou a gente tem isso na Bíblia? A questão de investimento também. E dá para trazer uma ideia aí de quantos textos, mais ou menos, que nós temos na Escritura que falam exatamente sobre isso? Cara, tem muito. Tem um pesquisador dos Estados Unidos, que ele fez os cálculos lá, e, se não me engano, sobre amor, tem 500 versículos, sobre fé, 700, e sobre dinheiro tem mais de 2.000, né? Então você vê que é muita coisa. Não tô dizendo que tem gente que... Hoje em dia tem um negócio que tá meio que na moda, que é tratar a Bíblia como se fosse um livro de finanças. Isso é um negócio que eu não aceito. A Bíblia fala sobre finanças, mas não é um livro de finanças. E tem muito coach hoje em dia que está usando a Bíblia para ganhar dinheiro, né? Então isso é um cuidado que eu tenho. Certo. Eu entendo que amor é muito mais importante, é o maior mandamento, né? Fé é extremamente importante e tal, mas a Bíblia fala muitíssimo sobre dinheiro. Só por aí já é algo para a gente poder parar e tem coisa aí, né? E aí a gente vai ver, quer ver? Pegando alguns exemplos o exemplo da reserva de emergência, né? Reserva de emergência é um dinheiro que a gente tem que ter reservado para emergência. O próprio nome já diz, reserva de emergência. Então, quando a gente não tem uma reserva de emergência e acontece um problema, e sempre acontece um problema, né? Não tem jeito. Se você não tem aquele dinheiro guardado para resolver essa situação aqui emergencial que surgiu, você vai fazer o quê? Empréstimo. Você vai fazer o quê? Vai usar o cartão de crédito, vai fazer parcelamento, limite, cheque especial. Aqui tem um ponto que eu acho complicado, que é a forma com que, mesmo a Bíblia dizendo que a gente só deve dever o amor, se normalizou ter dívida. Se normalizou ter dívida. Sim. Então, a gente já começa por um ponto aqui. Claro que existem altos e baixos, tem momentos e momentos na nossa vida, mas você acha que glorifica a Deus você ser uma pessoa extremamente endividada que está devendo para todo mundo com nome sujo? Entende? Já começa aqui uma provocação, sei lá, mas é um negócio para refletir. Sim. Isso manifesta a glória de Deus através da minha vida? Porque às vezes a pessoa está lá louvando, glória a Deus, que aleluia, nossa, tá lá, que bênção, orou e foi curar, tá. Só que quando você vai ver a vida financeira da pessoa, isso também está glorificando a Deus, assim como as outras áreas da sua vida? E tem gente que não está nem aí. O que eu já vi de crente falar, relaxa, depois de 5 anos eles param de me perturbar aqui. Isso glorifica a Deus? Eu já vi um pastor e ele fala que ele aconselha a não pagar as dívidas, porque vai caducar, então ele dá ele ensina é absurdo como tratar com dinheiro, mas ele já parte dessa ideia. Sim. Falou assim, olha, você não paga, porque isso vai caducar. É horrível. Isso depõe totalmente contra a integridade que se espera de um cristão, né? A idoneidade, o caráter. Eu não devo nada para ninguém, graças a Deus, mas pode ter certeza.
Se eu tiver que pedir 10 contos seu aqui emprestado para eu fazer alguma coisa, eu não vou ter outra prioridade na minha vida a não ser te devolver e falar, mano, muito obrigado, tá aqui. Mas as pessoas, inclusive no meio cristão, se acostumaram a ter dívida. Agora, por que eu não posso dever para você, mas eu posso dever para Casas Bahia, para o Bradesco, para o Itaú, para minha avó, para o agiota, para... Cara, da onde que surge... Quem foi que normalizou dever dinheiro para os outros? Só que se normalizou. E hoje em dia, não estou falando que nunca vai acontecer, mas tem que ser uma exceção e não o normal. Hoje em dia é o normal ter dívida. Né? Tanto que eu ouço muito, o pobre não consegue conquistar nada sem se endividar. Que pra você. E eu consegui. Tem um monte de gente no meu canal que está saindo das dívidas e não está devendo mais nada para ninguém e está continuando a viver. É porque é o vício. Vocês já viram uma frase, alguém falou assim, que crédito é crack. No sentido de que pedir crédito, pedir empréstimo, depender do dinheiro dos outros, se torna viciante. É mais fácil você pedir empréstimo do que você trabalhar mais e montar uma renda extra. É mais fácil você usar o cartão de crédito. Deus depois se vira para resolver o amanhã, Deus pertence. Não, amanhã Deus pertence, não. Deus já está falando para você usar seu dinheiro com sabedoria. E tem gente que já trata como sendo seu, né? O limite do banco. É como se fosse salário, né? E é muito errado isso. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que a pessoa se torna escravo daquele a quem está devendo. Por que dever tanto? Né? Aí, voltando, né? Você pega a reserva de emergência, é um dinheiro que você tem reservado para que quando surgir esse perrengue, você não precise pedir dinheiro para ninguém. Nem para ninguém, nem para banco, nem para parente, nem para cartão de crédito, nem nada. E aí vamos pegar um exemplo de reserva de emergência. Desde os primórdios, você vê, né? Tem livro que, como isso não é ensinado na escola, né? Muitas pessoas não sabem o que é reserva de emergência, aí lê o meu livro e acha que, nossa, olha o que o Duda falou, reserva de emergência. Meu amigo, desde a época de José do Egito já tinha reserva de emergência, né? Vamos pegar a história de José. José tá lá, eu ia falar que tá lá de boa, mas na verdade ele não tava de boa, tava na cadeia, né? Tava lá preso, né? Aí o faraó tem um sonho, ninguém entende nada, caramba, que raio de sonho esquisito, umas vacas gordas, magras, que é isso, né? Aí chegaram lá em José, José tenta interpretar esse sonho aqui que o faraó não está entendendo não. Aí ele vai lá e Deus dá a revelação para ele, ó, faraó, é o seguinte, esse sonho significa que por 7 anos vocês, aqui no Egito, né, vão ter um período muito de prosperidade. Os campos verdejantes, o gado procriando, vai ter coisa, só picanha, contra filé, coisa linda. Só que faraó, vigia, vaso, né? Usando o termo assembleano aqui. Vigia na terra, ô faraó, porque depois desses 7 anos, vão vir 7 anos que o negócio vai ficar feio. Vai ficar ruim, tá vendo aquelas 7 vaca raquítica, magra, que você viu? Que significa o quê? Que depois desses 7 anos de prosperidade, vão vir 7 anos de luta, tribulação, seca, falta de chuva, os campos não vão produzir direito. O que a gente faz, José? O que a gente faz, José? Me ajuda. Ô, faraó, reserva de emergência, meu amigo. É que não tá esse termo na Bíblia, né? Mas a ideia é exatamente essa. Então ele fala o quê? Faraó, vai ter 7 anos de tempo maravilha, né? Só glória. Tá. Junta, criatura. Olha aqui, faraó, junta dinheiro. Tá vendo esse monte de gado aí? Separa o leite. Tá vendo esse monte de trigo? Separa trigo. Uma parte, não lembro quanto, 10%, sei lá. Separa uma parte todo mês do que vai tá sobrando. Certo. Porque aí quando estiver faltando, você não vai ter que depender dos outros povos. E o que aconteceu? Faraó ouviu, separou uma parte de tudo no período que estava tudo bem. E olha só, reserva de emergência, o ideal é você montar quando está tudo bem. Não espere o problema vir e seja preparado para o problema. Aí ele foi lá, fez, juntou. Chegaram os 7 anos ruins, eles estavam preparados. Todos os outros povos e impérios, sei lá, não sei quem que tinha naquela época, não, Babilônia, sei lá, não estavam preparados. Iam lá, o faraó metia a faca nas coisas, quer o trigo aí? Vou comprar aqui 10 vezes mais, vocês estão morrendo de fome, né? Aí, lucrou. Você vê, por ter sido inteligente de se preparar para o dia ruim, no dia ruim, eles não apenas não sofreram, como lucraram. Perfeito. Né? Então, esse é um exemplo que tem na Bíblia. Se você for pegar lá em Provérbios, tem um versículo que fala que na casa do sábio sempre tem mantimento e alimento
provisionado, mas o tolo devora tudo que ganha. Então você vê, olha o princípio que tem aí sobre finanças, né? Ele está falando aqui, o sábio junta. Ele junta. O tolo torra tudo que ganha. Né? Então assim, às vezes eu uso uma linguagem mais vulgar no meu canal, mais pesada, né? Até por uma questão de humor e também de didática, né? Mas a Bíblia já está escrito. O meu jeito de falar seria, mano, o inteligente junta dinheiro, o jumento não junta. A Bíblia fala o quê? O sábio junta, o tolo não. Né? Então a ideia mesmo só muda a linguagem, dá para ficar mais engraçado e tal, né? E mais provocativo às vezes também. Mas a Bíblia está repleta de conteúdo sobre esse, né? E aí um outro dilema, por exemplo, que muita gente tem, poxa, Duda, mas será que pode ser rico? Não faz sentido, né? Meu, ser rico é complicado, porque Jesus era pobre. Não sei se é justo, né? O dinheiro corrompe, né? Então, assim, de fato, Jesus e a Bíblia, eles têm muito... A Bíblia como um todo, tem muitos versículos que falam, cuidado, dinheiro pode te afastar. Sim, pode. Mas ele pode, ele não te afasta, ele pode te afastar. O dinheiro é neutro. Você escolhe se você vai usar ele para bem ou para mal. Perfeito. O dinheiro não é um mal em si mesmo, é um negócio que a gente ganha. Ué, teu salário é ruim então, né? Você não ganha com dinheiro? Então, é algo muito bom, muito necessário, e a gente faz com ele, né, um bom uso ou um mau uso. Então, na Bíblia a gente vai ter casos de pessoas extremamente ricas e extremamente admiráveis. Começando lá por Abraão, né? Lá em Gênesis 13, 14, sei lá. Ele lá, chega uma hora que ele tem que se separar de Ló, porque os dois eram tão ricos que eles falaram, ó Ló, melhor você ir para um canto e ir para o outro, que nossos gados aí já não cabe mais, de tanta fazenda que a gente tem aqui, né? Aí depois você vai ver Salomão, Deus mesmo transformou ele no homem mais rico do mundo. Você vai ver Jó é o exemplo que eu mais gosto, é o mais clássico. Ele era, ao mesmo tempo, o homem mais rico do mundo, que ele era o homem mais rico do Oriente, mas a meu ver o Oriente representava o mundo inteiro, né? Não tinha Brasil naquela época, né? Então, era o homem mais rico do mundo e o homem mais íntegro, né? Tá vendo o meu servo Jó? Satanás, homem ponta firme, se desvia do mal, né? Íntegro, temente a Deus. O dinheiro não influenciou ele, né? E então você vê, tem muitos exemplos no Novo Testamento, a gente vai ter também, então não tem. E depois Deus até deu mais ainda, né? Isso que me deixa doido. Depois de toda a história ruim, ainda multiplicou o dobro. Ele já era o homem mais rico do mundo e ficou pelo menos o dobro de riqueza do segundo homem mais rico do mundo, né? Porque Deus deu em dobro tudo que ele tinha, né? Então, não tem problema. Mas como a gente vai lidar com o nosso dinheiro, isso a Bíblia ensina. E aí, já chegando no final do nosso programa, Duda, eu tenho que fazer aqui falar em respeito da sua própria vida, né? Porque você é alguém que você se identifica com as pessoas a quem você fala, porque você também vem de uma situação. Agora Deus já está colocando uma situação mais bacana, né? Mas você vem de uma história da maior parte da população que rala, trabalha e tudo mais e tal. E o legal, cara, que eu tenho aprendido contigo é a questão da generosidade. Inclusive, a gente não tem tempo aqui para falar, mas eu conheço a história do seu canal, né, de ter crescido por conta de uma oferta que você fez, uma viagem que você deu para um casal de irmãos que não tinha condição, sem pretensão nenhuma de ter algum retorno em relação a isso. E depois tem toda uma história muito interessante aí, né, que elevou o seu canal, né, acho que até Deus honrando a sua vida, né? Então, assim, a gente vê o Duda falando sobre dinheiro, sobre finanças e tudo mais, utilizando até os princípios bíblicos com muita sabedoria e saber utilizar. Você agora terminou falando sobre saber utilizar. Ou o dinheiro pode ser o seu senhor, ou pode te lascar todo, como pode colocar numa situação boa. E numa situação que, inclusive, para você abençoar outras vidas, como você falou, que você abençoa projetos missionários, né? Eu já ouvi você falando também a respeito dando até mais do que os 10%, né? E quer que cada vez mais o dinheiro multiplique para que você possa investir cada vez mais na obra do Senhor. E isso é muito interessante. Duda, antes da gente terminar, esse livro aqui, na verdade, eu estava vendo, ele tem mais ou menos um ano aqui menos de um ano. Menos de um ano aqui que foi lançado. Deixe de ser pobre.
Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. Mas ele já precisa passar por uma atualização, pelo menos de capa, porque aqui fala que com mais de 1 milhão de inscritos Já o canal dobrou, do Pobre né? já dobrou isso aqui. Glória a Deus. Esse livro aqui, então, pode ser encontrado... Todas as livrarias que tem presenciais, físicas, né? E também na internet, Amazon, Mercado Livre, Americanas, Shopee. Só botar no Google, deixa de ser pobre, que já vai aparecer lá. Maravilha. E quem quer te acompanhar, saber quais são aí as suas redes sociais, como o pessoal entra em contato contigo, quero conhecer, além do canal Primo Pobre, você tem o Pobre Show, né? Tem o Pobre Show, que é o meu programa de entrevistas, né? Eu tenho falado com muita gente bacana, conhecendo a história do pessoal, né? Então, no YouTube é só colocar Primo Pobre. No Instagram eu tô como Eduardo Feldberg, né? Então é só colocar meu nome ali. Tem o meu programa Pobre Show. O livro você acha, é só botar no Google Deixa de Ser Pobre que já acha. E acredito que a galera vai ter vai aprender bastante coisa, assim como eu tenho aprendido. Eu tô só compartilhando tudo aquilo que eu tenho aprendido nessa jornada, né? Ah, maravilha. Olha aqui, o pessoal aqui da produção está dizendo que já comprou o Kindle do seu livro. Ah, boa. Em formato Ele digital. tem audiobook, tem Kindle, tem tudo. Ah, muito bem, muito bacana. Olha só, não perca o nosso próximo programa. A gente vai continuar aqui porque a gente vai entrar em questões práticas que o Duda vai dar algumas orientações legais aqui pra gente. Então, no próximo programa a gente vai continuar com o Eduardo aqui explorando mais essa questão de finanças. Cara, mais uma vez, Valeu, muito obrigado aí Obrigado. por estar conosco aqui no Israel para Jesus. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu, pessoal. E queremos agradecer a você que esteve conosco aqui até o final do programa. Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.